5 de maio de 2021, das 8 horas, aula com a turma de técnicos da qualidade. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade, vamos fazer um resumo, né? Para que a gente possa, então, começar, então, a falar sobre Seis Sigma. Tá bom? A aula está sendo gravada, e aí a gente vai divulgar no grupo. Lembrando que essa aula é uma aula introdutória para que a gente possa abordar o assunto sobre Seis Sigma, tá bom? Então, temos aí na sala Débora, Geisa, Priscila e Tabata, tá bom? Tem mais pessoas no grupo que hoje não podem participar, mas a aula estará sendo gravada e depois eles vão acessar e dar uma olhada. Bom, primeiro nós vamos falar o que é qualidade, né? Para você. Como é que está escrito aí na tela, né? Qualidade é a propriedade de qualificar, de dar um determinado valor a serviços, pessoas, objetos, etc. Qualidade é o atendimento das necessidades e expectativas que temos com relação a tudo que utilizamos em nossa vida diária. Então, qualidade não é um conceito, ela é uma atitude, né? É uma ação, é uma concretização daquilo que a gente tem como um bom serviço, um bom produto. Qualidade é o que todos nós queremos, né? Porque todos nós somos clientes também e nós compramos e também nós vendemos, né? Então, a gente depende também da qualidade. Qualidade não é só um produto material. Ela pode ser uma ideia, pode ser uma conversa, pode ser um diálogo, uma canção. Qualidade pode ser também imaterial. Então, tudo que é bom tem qualidade. Você pode fazer uma dissertação, uma oratória de boa qualidade. Como também você pode fazer uma dissertação, uma oratória de péssima qualidade. Então, isso é imaterial, é intangível. Mas também você pode fazer um bolo de boa qualidade, como também você pode fazer um bolo de péssima qualidade, o que é tangível. Então, qualidade pode ser intangível, como também tangível. Qualidade é o que todos nós queremos. Tá? Hoje nós vamos trabalhar com vocês algumas dessas ideias aqui, ó. E nós vamos ficar até 19h15, tá? Se caso der tempo, né, da gente então abordar essas aí e mais algumas, principalmente MASP, 8D, né? Vamos abordar. Caso não, a gente volta então a abordar esse mesmo assunto na próxima aula, que vai ser na próxima quinta-feira, fora amanhã, na outra quinta-feira, né? Por que está sendo hoje? Porque amanhã eu vou ter eu fui convidado para fazer uma palestra numa comunidade, então eu não vou poder estar com vocês amanhã, tá? Então eu antecipei para hoje, para a gente então conversar sobre esses assuntos aí. Por que nós vamos ter que conversar sobre as ferramentas da qualidade
para entendermos o que é Seis Sigma. Sendo que Seis Sigma, ela é uma metodologia, né? Ela chega a ser também uma ferramenta da qualidade, né? Mas ela o Seis Sigma, ela utiliza as ferramentas da qualidade através do líder, né? Que ele pode ser um black belt ou mesmo um green belt. Geralmente é pelo faixa preta, né? Pelo black belt. Ele utiliza as várias ferramentas da qualidade para atingir a sua meta, né? Para mensurar, para elucidar e para o atingimento dessas metas dele, então, ele utiliza as ferramentas da qualidade. Então, nós vamos, então, falar sobre o Seis Sigma, mas a gente vai ter que falar também sobre as ferramentas da qualidade, tá? Então, vamos, né, falar sobre fluxograma, o A3, o diagrama de Ishikawa, 5x, 5W2H, matriz Gucci, benchmarking, brainstorm, folha de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle, tá? PDCA, MASP e 8D também. Vamos falar, então, primeiramente sobre o fluxograma. Ele tem a finalidade de identificar o caminho real e ideal para um produto ou serviço, com o objetivo de identificar os desvios e otimizar atividades. Aí está uma forma gráfica que a gente vê um fluxograma. Fluxograma, ele é utilizado com essas simbologias aí, ó, para mapear um processo, tá? Para mapear um processo. Então, você pode ver que o formato de cada um desses desenhos aí, ó, ele tem um valor, tá? Então, vamos lá. Primeiro, lá em cima, lá, você vê que você tem um círculo que ele fala sobre o princípio, sobre o start, né? Sobre o início, tá? Os processos, eles são esses retângulos aqui, ó, tá? São esses retângulos. Sempre que você tiver um processo, né? Não é uma ação, é algo que, tipo, vamos lá, né? Se você tem uma padaria, né? E aí você tem que pesar. Você tem que pesar ou você tem que tirar as medidas, né? Então, ele é um processo. Sempre que você tiver uma decisão com sim ou não, né? Então, você usa, então, este losango aí. E sempre que você tiver dados de entrada, né? Você usa esta simbologia, né? Que você vê aqui, do lado aqui de uma pessoa. O que são dados de entrada? Dados de entrada são informações que você utiliza para o processo. Sempre que você tiver dentro do seu processo a fabricação ou mesmo como que eu posso dizer a palavra? Sempre que você tiver dentro do seu processo a fabricação de um registro, aí você tem que ter este retângulo aqui, ó, é cortado ao meio. Ele vai significar registros, tá?
registros. E sempre que você tiver aqui embaixo, aqui, ó, este quadrado aqui com este círculo do lado direito, na verdade, ele é representado por um grande D, D de demora, D de espera. Tá? Tá? Então, dentro da simbologia do fluxograma, você tem estes desenhos aí que você usa, então, para identificar o mapeamento do seu processo. É importante que você faça um mapeamento para entender até, geralmente, onde é que você tem uma decisão, é onde é que você tem uma inspeção, onde é que você tem uma área que você vai ter que analisar o seu processo. Então, o fluxograma, ele usa esses símbolos, tá? Desta forma. Aí, ó. Símbolos. Tá? Fluxograma vertical. Análise da operação, transporte, execução, arquivo provisório. Essa aqui, ela é uma forma, né, sintetizada de como é que você usa o fluxograma. Lá embaixo você vê lá, ó, você vê o fluxograma de arranjo físico funcional, né, um layout. Esse aqui ele já está montado, né? Então geralmente quem é que usa o fluxograma é o pessoal, os técnicos, né, da área de organização e métodos. Ele é muito importante, né, para que você tenha uma visão detalhada do processo, né, que você vai montar, né, ou mapear o processo. Então é importante que você use então as simbologias técnicas aí convencionadas para que você possa ter um diagrama, um fluxograma do seu processo, tá? Então você guarde aí essas simbologias aí. Essa aqui mostra algumas simbologias, né? E aqui mostra outras, né? Juntando elas aí você tem um aparato. Então, tem aí um exemplo, né? Cliente informa interesse da compra do automóvel, envia informações do automóvel para vendas. Aí vamos falar que é sobre uma concessionária, né? E aqui tem o fluxo. É bastante simples. Aqui já está um pouco complexo, né? Que você já fez vários processos e aí você fez uma complexidade aqui do fluxo do valor, tá? A3 é uma metodologia de agir perante um problema, desafio ou projeto a ser implementado, transformando-se em uma ferramenta de gerenciamento do TPS. TPS a gente conversou, né? Que é o sistema de produção Toyota, né? Sistema de produção Toyota. Toyota Proxy System. Então, como é que funciona? Uma ferramenta de pensamento ou processo em um relatório que deve caber em um papel. Então, como é que ele usa, na verdade, né? O processo deles é bastante simples, né? Ele usa o PDCA, tá? Todo mundo sabe que o PDCA é o planejar, o fazer, o checar e o agir, tá? Eu vou dar aqui uma aumentada aqui para ver se a gente consegue.
Não dá muito para a gente dar uma aumentada, não. Tá? Mas a gente, né, poderia explicar um pouco mais, né, a partir do momento que vocês pudessem me dizer se vocês compreendem o PDCA. Vamos ver quem pode dizer para mim aí. Quem pode me dizer aí para mim aí se vocês compreendem o PDCA? Pessoal, vocês já trabalharam já com o PDCA? Eu não, Elcio. Eu também não. Eu acho que também não. Também não. O PDCA, ele é uma técnica, né, antiga, desde o tempo de Shewhart, né, um matemático, e foi amplamente divulgada por Deming, né? Apesar que Deming não foi o criador do PDCA, o PDCA ele é muito interessante porque ele tem quatro etapas, né? Então eu acho que vocês usam mesmo. E ele é um ciclo, né? Se você não for ver, né, a maioria das metodologias, livros aí, eles descrevem como ciclo PDCA. Por que ciclo? Porque ele é contínuo. Então, ele vai planejar primeiro, vai fazer, que é o do, check, ele vai verificar, e act, que é a ação, são os ajustes, né? Então, ele vai fazer a ação que é padronizada daquela forma, ou ele vai ajustar. Daí ele começa a planejar novamente, faz, verifica e age. Então, vamos dar um exemplo assim. Os japoneses, eles tinham uma ideia baseada na necessidade de construção de um aeroporto, só que eles não tinham espaço físico. Então, o que eles planejaram? Eles planejaram aterrar uma baía, né, no mar, e fazer uma superfície seca, né, e fazer nessa superfície seca um novo aeroporto, né, que foi o aeroporto de Kansai. Então eles planejaram e eles, dentro desse planejamento, eles sabiam que o solo ele iria ceder um pouco. Então eles fizeram uma estrutura que fosse móvel, né, que tivessem macacos embaixo e que subisse o teto do aeroporto, né? Quanto à pista, não tem problema nenhum porque ela estaria sólida, né? Então eles planejaram, fizeram, foram verificando tudo, né, que eles já tinham planejado e agiram, né, fizeram os ajustes para que eles para que eles pudessem fazer uma segunda pista ao lado. E eles fizeram, né? Isso foi nos anos 90, né? Hoje já está pronto a segunda pista. Então, o aeroporto de Kansai é uma das maravilhas modernas aí, que foi feito no planejar, fazer, checar e agir. Bom, por que eles fazem, né? Por que a Toyota chama esse pensamento de A3, né? Qual que é esse método deles, né? Esse método deles é tirado desse livro aí de baixo, aí, de Duvert Sobel,
E eles usam 3 ações, 3 princípios, tá? Que é simples, que é planejar, acompanhar e comunicar melhorias. Na verdade, ele é uma cópia, né? Não é um plágio, né? Não é um plágio, né? Porque ele usa ele usa 3 ações, que é planejar, acompanhar, que é uma verificação, e comunicar melhorias, né? Eles usam gráficos, eles usam termos, né, que a gente vê aí a estatística aí embaixo, né? Mas é simples, né? Eles pegaram o PDCA e transformaram para 3 ações, né? É um pensamento da Toyota, antigo, que é planejar, acompanhar e comunicar melhorias, tá? Simples para eles. Mas é um PDCA nosso aí, de uma forma mais metódica, né? Diagrama de Ishikawa, tá? Lembrando que Ishikawa, ele explicou muito bem o que é causa e efeito. Ele deu até, no seu livro, um exemplo claro, nítido, do que é isso, porque ele disse sobre uma pessoa que foi ao médico e estava com uma dor de cabeça. A dor de cabeça é o efeito. A causa, o médico vai descobrir com análises clínicas, né? Ou perguntas mesmo, mas geralmente ele vai pedir exames clínicos, né, para determinar a causa, ou testes, né? Mas geralmente as pessoas atacam o efeito, que é uma dor de cabeça, e esquecem da causa, que pode ser variada, né? Então, por isso que ele fala diagrama da causa e efeito. Então, ele usa aqui, ó, vários termos. Ele usa uma espinha de peixe. Por que o peixe? Porque o peixe é a carne, é a comida mais consumida no Japão, né? Então, eles usou aí, então, uma espinha de peixe. Na cabeça dele vem o problema, né? E aí ele separou no nosso dialeto, né? Para 6M. Esse 6M é uma criação brasileira, né? Aonde que quer dizer 6 palavras ou 6 famílias, né? Que você pode, então, ir colocando aí, né, as possíveis causas, né? Um problema pode ter uma causa ou pode ter várias causas, né? Então, quais são esses 6M, né? Que está lá no canto direito em cima, né, que você vê, né, que pode ser a mão de obra, a máquina, pode ser a matéria-prima, pode ser o método, a medição e o meio ambiente. Então, tudo começa pela mão de obra, que precisa de uma máquina, que precisa de matéria-prima, precisa de um método, precisa de uma medida e precisa de um meio ambiente, né, que é uma área, não é só o clima, não, mas é o meio ambiente, né, é um local, para que ele possa, então, fazer as suas operações. Então, esse é o 6M. Mas também você pode fazer algumas famílias, nesse caso direito embaixo aí, ó, a atuação fraca do dono do produto. Aí você pode ter o conhecimento, a comunicação, o processo, a cultura. Então, você pode determinar as famílias possíveis dessas causas de uma forma eclética, né? De uma forma que você tenha criatividade. Ou você também pode colocar lá atendimento ruim, queda do faturamento, serviço de má qualidade. Então, você pode fazer de variadas formas, né? E, desta forma, aqui também, ó, falta de tempo é um sintoma,
né? Isso aqui já é, né, as possíveis causas, né? Aí você vai, então, destrinchando cada uma delas. Lógico, né? Para que você possa saber se essas causas elas são realmente a verdade, né? Então você tem que usar um termo que todo mundo conhece, não como 5 porquês, mas conhece como meticulosidade. Então, meticulosidade, né? O que é ser meticuloso? Ser meticuloso é ser detalhista. Então, você vê aí, ó, 5 porquês, 5, né? Pelo inglês é why, né? Então você vê ali, ó, sistema de armazenamento, computador custa muito alto. Why? Não why lá dos mineiros, não, né? Why, né? Usuários guardam grandes arquivos atachados em e-mails. Por quê? Usuários não sabem que isso causa cobrança financeira adicional à empresa? Por que não foi comunicado aos usuários a política do uso? Por que não foi definido o padrão de comunicados oficiais por e-mail, né? Então é você questionar. Então, a meticulosidade, você questiona as condições, as ações. Aí embaixo você vê aí, ó, 5 patetas aí, ó. Eles estão vendo por que o computador não está funcionando. Resposta, porque não está ligado à tomada. Por que não está ligado? Resposta, porque o cabo foi puxado para fora da tomada. Por que o cabo foi puxado para fora da tomada? Porque algo prendeu no cabo e o puxou. Por que as coisas prendem no cabo? Resposta, porque o cabo está no chão e fica no caminho. Por que o cabo está no chão e fica no caminho? Resposta, porque é muito longo. Por que o cabo é muito longo? Resposta, não sei. Né? Possíveis soluções. Diminua o comprimento do cabo. Tá? Então, quando você usa a meticulosidade, você aprofunda a sua ideia atrás da verdade. Então, quando você questiona uma ação, você acha a verdade dela, né? E esta verdade, você pode chegar até uma conclusão que não tem fundamento, né? Então, tudo que você não critica, você não acha um sentido, né? Você não acha um sentido. Então, você tem que criticar para que você ache o sentido. Então, voltando para cá, né? Quando você faz aqui o 6M, ou você faz as famílias que você utiliza, né? E você encontra as prováveis causas, você só vai achar a verdade sobre essa causa, se ela é real mesmo, se você questioná-la, né? Se você usar, então, uma meticulosidade para que você possa chegar a uma conclusão. Tá? Esse aí é o sentido das condições aí. Né? E aqui há um diagrama aí, ó, para aplicar os 5 porquês, que é uma árvore da falha, né? Que eles usam, né? Árvore da falha, né? A falha, por quê? Né? Aí você vai ver aqui as causas e dentro de cada falha aqui, ó, das prováveis causas, você vai, então, destrinchar e você vai metralhar essa causa aí, você vai desenvolver perguntas sobre ela para saber se ela é mesmo real, se ela é verdade ou ela é uma mentira, né? Então você vai ver a sustentação dela através do questionamento. Bem, antes disso aqui, ó, né, é para você fazer um 6M muito bem elaborado, né? Você vai depender também de um brainstorm, né? Que é algo que é uma tempestade de ideias aí e é a conversação aí, a abertura do assunto para um grupo de pessoas para que elas possam
discutir, né, em grupo as possíveis causas. Tudo bem até agora, pessoal? Né, teve algumas ferramentas aí que você já trabalhou, que você já viu? Quem pode dizer alguma coisa aí? Eu trabalho, lá onde eu trabalho, a gente usa muito, quando tem algum tipo de reprovação, esse spin de peixe. Só que é outro modelo, porém é nessa mesma pegada aí que o senhor apresentou. A spin de peixe você pode usar, né, com vários modelos, né? Ótimo. Isso. Prosseguindo. Então, agora você vê, então, 5W2H, né, que são 5 palavras em inglês, e uma delas é o why, né, é o porquê, e 2H, que é o how much, né, e o how, né, que é como, né, é como e quanto custa. Auxilia na elaboração dos planos de ação, como um checklist que aumenta a clareza da equipe envolvida nas atividades, considerando uma técnica eficaz para o planejamento das atividades. Então, sintetizando, é um planejamento das atividades, né? Então, você usa aí, ó, é que você pode usar também 3 ou 4, ou aí os 7, né? Mas é uma forma inteligente, né? É que você pode, na tradução, e você usar de uma forma planejada das suas atividades. Então, o primeiro que eles usam é o what, né? O que, tá? Do que você está tratando, né? What. Aí você pode ir para why, que é por quê, a justificativa dos seus desafios. Who, quem, está aqui embaixo, né? O primeiro H, que é how, como. Aí você vai para when, quando. Né? Quando é que vai ser feito. E where, onde. Né? Local. E aí você vai lá para baixo e você vai ver o how much, né? Quanto custa, a quantidade de custo. Então, o que, por quê, quem, como, quando, onde, e aí quanto custa. Tá? É uma forma adequada de você planejar, de você mensurar as suas atividades, né? Você pode usar também 5W1H ou várias formas aí que você possa identificar, né? Bom? Quem é que já ouviu falar dessa atividade 5W2H? Já trabalhou já com ela? Lá na minha empresa eu nunca vi, não. Só, igual a Tabata falou, a escama de peixe já vi lá num documento que faz lá para terceiros. Eu já participei de uma reunião que teve uma ação, eles usaram esse modo aí que você está botando para a gente ver, como, o que, para quem e quando, em uma ação. Ótimo. Tem uma ideia também que é baseada nesse planejamento, que ele é usado nos grupos de empreendedorismo, tá? O Sebrae, ele usou muito o Canvas, que ele é uma ideia em 9 modelos, né? Em 9 quadrados, né? Parcerias principais, atividades principais, recursos principais, proposta de valor, relacionamento com clientes, canais,
segmentos de clientes, estrutura de custos e fontes de receita. Ele é muito usado para empreendedorismo, tá? Então, quem quer abrir aí um negócio, juntamente com aquela técnica, o SWOT, né? Ou PIFOA, né? PIFOA é potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Que é a tradução de SWOT, né? SWOT, que é um termo em inglês que é a mesma coisa que o PIFOA. Então, todo negócio tem as suas potencialidades, e tem as suas oportunidades, mas tem as fraquezas e as ameaças também. Então, tem duas que são internas e tem duas que são externas, né? Tá? Potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Essas são quatro pernas aí desta técnica aí. E o Canvas, né? Ele então trata como 9 princípios, né? Parcerias principais, atividades principais, recursos principais, proposta de valor, relacionamento com clientes, canais, segmentos de clientes, estrutura de custos e fontes de receita, né? Esse aí eu uso aqui para a escola aqui, e a gente sempre está de olho, né, nos clientes aí a partir do Canvas, né? E o 6W, 3H, né? Eu não sei se vocês podem descobrir qual que é o terceiro H aí. Qual que é o terceiro H aí? Vamos ver se vocês descobrem. How many, né? Quanto que eu vou precisar, né? Tipo de um financiamento ou não, né? Ele fala sobre isso, tá? Né? E aqui é uma forma mais simplificada, né? Então, se você vai abrir aí o seu negócio um dia, tem duas técnicas aí que você sempre tem que olhar, né? Que é o Canvas e o PIFOA, tá? Para que você possa, então, ter sucesso aí nos seus negócios. Né? Matriz Gucci. O Matriz Gucci, ele é muito usado na área de projetos, tá? Utilizada para quantificar as informações, priorizando os problemas e tratando de acordo com a gravidade, urgência e tendência. Auxilia na estratégia de gestão de projetos e coleta de dados. Complementa a matriz SWOT, que é o PIFOA, tá? Então, vamos, então, trabalhar aqui um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês lembram que a gente já comentou sobre o FEMEA. FEMEA é Fire Effect Model Analysis, né? Que é o modelo de análise do efeito da falha, FEMEA. FEMA, né? FEMEA. Fire Effect, né? Fire Effect, né? Que é a falha, o efeito. Model Analysis, né? Então, é o modelo de análise do efeito da falha. O FEMEA tem uma parte dele no final, né? Porque o FEMEA, a primeira situação dele que ele faz é analisar o produto
que geralmente eles aí analisam na área de desenvolvimento, né, na área de engenharia, e o grupo de análise, que ele é composto por uma equipe multifuncional de vários setores, né? Setor da qualidade, setor da engenharia, setor da produção. Eles analisam o produto e eles vão destrinchando, eles vão dividindo, então, os problemas, e eles vão fazendo uma análise sobre ele, sobre cada um desses problemas. E esses aí, problemas, eles são divididos, né, em 3 possibilidades, que é a ocorrência, a detecção e quanto o cliente fica insatisfeito, tá? E cada um desses aí tem uma pontuação, que é de 1 a 10. No final, eles multiplicam todos eles e eles vão achar um denominador para cada uma das prováveis causas, né? Ou os problemas. Aqueles que tiverem mais pontuação é porque eles vão dar uma urgência, né? Aí é o FEMEA. Então, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se a gente comentou, né? Eu não sei se você já viu, mas a gente vai ter aulas aí específicas sobre o FEMEA, tá? Mas, baseado nesta ideia, a ferramenta GUT, ela usa também isso. Então, ela lista os problemas e ela vai, então, né, colocando o valor, não de 1 a 10, ele vai colocando o valor de 1 a 5. Então, primeiro, né, se você tem uma máquina, vamos aí chutar aí, vamos lá. Você trabalha em uma empresa que eles, né, fabricam máquina de lavar louça, tá? E você viu que ali tem um problema, que tem o vazamento na parte inferior, né? Então você coloca lá, vazamento na área inferior do lava-louça. Aí você vê a gravidade. Aí você vai, então, a discutir por um brainstorm, né? Qual que é a gravidade. Se for 1, é sem gravidade. Se for 2, pouco grave. Se for 3, grave. Se for 4, muito grave. Se for 5, extremamente grave. Esta gravidade aí, se você for lá para o FEMEA, é quanto o cliente fica insatisfeito, tá? Lá é de 1 a 10, mas esse aqui, ele é de 1 a 5. Então, se você tem um vazamento de água, lógico, né? Na área inferior do lava-louça, qual que é a gravidade? Extremamente grave, 5, né? Urgência. É sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente, né? 5 também, porque é um vazamento de água. Então, quer dizer que a boia, né, que deve ter uma boia ali dentro, não está funcionando, e a área de selagem, né, a área de solda entre os corpos ali inferior e superior, então não soldou, então tem vazamento. E a tendência, né, sem tendência a piorar, viu? Agravar rápido, né? Então, daí você pode jogar 3, 4 ou 5 aí. Mas se você for fazer um cálculo aí, 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Então, a prioridade é a pontuação 7,5, né? De um total de 125, porque viu, o total poderia ser 5 vezes 5, 25, né? 25 vezes 5, 125, tá? Aí você vê ali do lado ali. Aí você tem um outro tipo de problema. Vamos lá. Etiqueta frontal está descolando. Aí você vê a gravidade. Sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave. Então, é grave, 3. Né? Isso vai ser feito num brainstorm. Tá? Urgência.
pouco urgente, urgente, muito urgente, né? Ele é esteticamente feio. Então, você pode colocar 4 aí, ó, muito urgente. Então, já vai dar 3 vezes 4, 12. Tendência é agravar rápido, né? Porque ele vai piorar. Então, 5. Então, 12 vezes 5, aí, viu? Aí pegou a nossa matemática. Mas vamos ver. 12, 24, 36, 48, 60. Então, 60. Então, o primeiro deu 7,5, o segundo deu 60. Então, qual que tem mais prioridade? Então, é o primeiro caso. Não que nesse, né? Aí só coincidiu o 1 aí com o 2, né? O 1, ele tem uma maior prioridade e o 2 tem uma menor, mas poderia ser inverso aí, né? Então, essa aí você vê a tabela Gucci, tá? Matriz de Eisenhower, né? Que ele coloca em um painel, né? As situações urgentes e não urgentes. Aí ele fala sobre importantes, não importantes, né? Que são importantes são aquelas diretamente no produto, não importantes que é indireto, né? Então ele usa então aí a metodologia. O que é importante e é urgente é uma crise. O que é importante e não urgentes são metas e planejamento que você dá ainda para corrigir. O que é não importante e você vê que tem uma urgência são interrupções. O que não é importante, não é urgente, são distrações. São coisas que só vão distrair, que não vai dar fundamento nenhum, tá? Então, por isso que ele, o Eisenhower, ele tem essa frase: o importante é raramente urgente. E o que é urgente é raramente importante, tá? Então, ele usa essa frase aí. Né, que parece, né, confuso, mas é verdade mesmo. Porque o importante é raramente urgente, né? Porque nem sempre acontece, né? E o que é urgente é raramente importante. Aí ele usa aqui também, aqui, ó, um outro aí é panorama, né? Básico, lá do Gucci. E vamos ver, então, o benchmarking. O benchmarking é o método sistemático de pesquisar os melhores processos internos, concorrência, ramo, as ideias inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes, que conduzam a um desempenho superior. É uma autocrítica, né? Benchmarking. Tá? Então, vamos colocar aqui, então, o exemplo. Aqui. Uma autocrítica aí é baseado que você vê os concorrentes. Você tem uma pesquisa, você tem uma análise quantitativa, uma análise qualitativa e a análise SWOT, né? Que é o PFOA. Tá? Sempre que você tem essa técnica, o benchmarking, que ele é uma autocrítica, né? Você sabe que você tem vários fundamentos que você pode abordar, né? A autocrítica sempre você vai pela estratégia, o rendimento, as melhores práticas, o produto, né? Então você vai chegar então aí ao seu benchmarking, né? Que ele é uma autocrítica. Ponto, né? Pode gravar. Benchmarking ele é uma conversação que você olha para dentro, né, do seu processo, né? Você faz uma autocrítica. Brainstorm, né, que a gente usou lá no passado aqui, ó. Aqui, ó. Você pode fazer uma spin de per sozinho, mas você vai ter uma dificuldade, né? Porque você vai depender das pessoas com o seu ponto de vista, né? Nós somos seres humanos que a gente, né, precisa um do outro, né? A gente não tem como a gente viver sozinho.
né? Apesar que algumas vezes é bom isso, né? Mas na maioria das vezes não, né? Porque tem vezes que você está tão com o saco cheio que você quer ficar sozinho, né? Mas você precisa de pessoas, né? Você precisa estar junto, né, com pessoas. Então, o brainstorm é uma ferramenta para a geração de muitas ideias sobre um tema pré-definido, melhoria, desenvolvimento de produtos, né? Solução de problema. Estimula a criatividade e a inovação das pessoas através do envolvimento entre os participantes. Vamos dar uma pequena pausa aí. Não é a pausa é para água e nem para o café, não. É só do nosso ponto de vista aqui. E eu vou dizendo para você sobre uma situação bastante peculiar, bastante interessante para você. Nós vamos abordar aí um pouco de história, a gente vai abordar também o porquê que certas empresas têm certas filosofias, né? Então, vamos lá. Se você está empregado em uma empresa que ela possibilita e te dá liberdade de criatividade, o que é ser criativo? É você dar uma ideia, é você participar de um desenvolvimento, né? É você incorporar tanto, né, as ações da sua empresa que cada vez que você comenta sobre a sua empresa com alguém, né, você fala assim, lá na minha empresa, né? Então você toma então para si este projeto. Então o projeto da empresa que te emprega e que troca com você o salário pelas suas horas é tão grande que você acha que você é dono da sua, né, dono dessa empresa, né? Porque você fala lá na minha empresa, né? Então isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que ela já passou já para você os seus fundamentos, né? Te deu liberdade, não é libertinagem, né? Libertinagem não tem regras, né? Liberdade com a criatividade é o que as empresas querem, né? Porque ela tem as regras, né? E isso fez com que você, na sua criatividade, você dê ideias para melhoria contínua, né? Porque, afinal de contas, ela é sua empresa, né? Então, você trabalha lá. Se ela vai mal, você vai mal também. Se ela vai bem, você vai bem também. Então, eu nunca vi vi uma empresa boa com péssimos funcionários, né? Eu já vi, né, o contrário, né? Mas tem uma tendência de boas empresas, né? É que ela tem bons funcionários também. E baseado nisso, então, a gente volta então ao tempo e a gente vê isso aí, né, que eu estou falando, tá dentro daquele nosso parênteses aí, pausa ainda, né? Para que a gente já continua sobre o brainstorm, que quer dizer brains mente, né? Ideia, né? E storm quer dizer uma tormenta. Então é uma tempestade de ideias. Todos vocês lembram da época negra da nossa história da humanidade, aonde que a religiosidade dominou, deu uma forma ilegal a criatividade das pessoas, que nessa época não existiram invenções, muito pelo contrário. A religiosidade, através da ganância, né? Ela prosperou as inquisições, ela prosperou as caminhadas lá para a Terra Santa, né? E eles usaram o nome de cruzadas, né? Que eles iriam, né, fazer uma cruzada desde a Europa até a Terra Santa com o propósito de converter as pessoas. Só que as pessoas elas não se convertiam, elas eram mortas e todos os rendimentos, né, ficavam para aqueles soldados alugados, né, em nome de uma religião. Então eles falaram que isso eram cruzadas. Na verdade eram caminhadas de assassinato, né? E dentro deste ponto e desta época de inquisições, dessa época de trevas,
a criatividade não existiu. Então, é por isso que não existiu invenções, né? Então, a criatividade humana estava, como que eu posso dizer a palavra? Ela estava amordaçada, né? Quando chegou nos anos 1600, 1700, 1800, houve então a época do iluminismo, que a gente começou com a arte, né? A arte é a primeira, né? Nessa época aí, até as artes elas eram tão secas e escuras, né? Os desenhos e retratos, óperas, né? Era algo tão dormente, né? Que não existia criatividade, né? E aí teve um homem, né? Que vocês sabem muito bem, que foi Copérnico, né? Que ele disse que a Terra era redonda e a igreja falou que era quadrada, porque a Bíblia fala que até que o evangelho seja pregado nos quatro cantos, né, tal. Então essa ignorância aí houve então em uma época e até que houve a época do iluminismo, que foi a explosão de criatividade. Teve muita besteira, mas teve muita coisa boa também que hoje a gente vê que a criatividade leva a muita coisa boa. Então, por isso que você vê hoje empresas que dão liberdade para você trabalhar, mas tem empresas que não dão, tá? Então, aí é a filosofia de cada empresa. As empresas que te dão liberdade para que você seja criativo são empresas crescentes, mas tem certas empresas que não te dão liberdade para que você seja criativo. Não ouve a sua opinião. Então, essas empresas, elas são da categoria B ou C. Quem é da categoria A são as empresas de excelência, que elas ouvem, que elas têm um duplo, tem aí uma dupla caminhada, ela ouve e fala, então tem uma comunicação. Empresas A e B fazem isso. Empresas C não dão oportunidade para a criatividade. E a criatividade fica amordaçada, presa, né? Então, qual que é o sentido? Né? O sentido é que se você estiver numa empresa A ou B, né, você sabe que você vai ter oportunidades. Se você estiver numa empresa C, você tem que também dar as suas criatividades, só que em todas elas vão existir registros. Então, registre a sua ideia, tanto na empresa A, B ou C, tá? Para que os nomes sejam dados aos autores, né? Porque nas empresas C, se você não registra a sua ideia, um oportunista toma ela e fala que é dela, tá? Então, muito cuidado. Voltando para cá, então. Brainstorm. O brainstorm, ele tem um líder. Esse líder, ele é um administrador das ideias. Não que ele seja o mais inteligente, que ele seja o mais persuasivo. Não, ele é o administrador das ideias. Então, ele faz uma seleção. Então, primeiro é definido o tema, escolhido a equipe, definir o tipo de perspectiva, né, que você vai ter sobre o problema. Lógico, esse definir o tipo, você tem que ter dados que te mostrem de onde vocês partiram. Tá? Pelo menos uma fotografia de um estado, de uma ação, de um local, né? Ou mesmo dados estatísticos que te mostrem como é que estava a situação antes. Você tem a geração de ideias, aí você entra aí com o 6M, né? Você entra aí com toda aquela linha de raciocínio, né? A seleção de ideias e o relato final, tá? Então, essa que é a condição. Então, as regras do brainstorm, né? Que todo líder fala. Uma conversa por vez, tá? Que você vê aí, ó, né? Uma conversa por vez.
Encoraje as ideias doidas, porque as ideias doidas, elas são criativas. Você tem que ver que quando alguém inventou a lâmpada, a energia, o telégrafo, viu? O cara era maluco, né? Porque ele saiu de uma zona de conforto, tá? Não faça críticas não faça críticas nem julgamentos, tá? Mas também tem ali, ó, quantidade importa. Procure criar o máximo de ideias possíveis. Construa sobre a ideia dos outros. Então, se você está num grupo e uma pessoa deu uma ideia, você pode ir atrás dessa ideia, tá? No final das contas, né, todo o grupo ele vai ser condecorado, ele vai ser premiado. 6, mantenha o foco, fique no assunto proposto. Então, vai ter muita coisa que vai ser palha, né? Mas vai ter muita coisa que vai ser madeira, né? Que vai ser coisa boa, né? E seja visual, né? Quer dizer, você vai ter que registrar. Então, tem esses 7 princípios aí, né? Eu nunca mais esqueço, né, de uma vez, né, que eu estava numa empresa que ela faz as espumas para os bancos de um automóvel, né? E a gente estava ali reunido e o problema era o seguinte: havia mais de 27%, 28% de falta de produção. Então, era uma linha, tipo um carrossel, naquela era, então, um ciclo, né? E dentro desse ciclo, então, havia moldes. Então, havia mais ou menos uns 35 moldes, né? Não que seria só de um banco, né? Mas era de vários tipos de bancos, né? Tinha carros, né, de variados modelos, né? Então, tinha 35 moldes dentro desse carrossel que ele era horizontal, né? Ele era uma linha de produção. Então, quando o operador ele sentia que aquele molde não estava completo, né, que ele fazia uma visualização, né, que eram 2 pessoas, elas batiam, no botão vermelho e este molde pulava, ele passava e não havia a inserção de espuma. Então ele passava, ia lá para uma revisão e depois lá na próxima volta, então, que ele era, então, inserido a espuma, né? Então, havia 28% aí de falta de produção. Então, na discussão do grupo, as pessoas, elas tinham acho que tinha umas 9 pessoas no grupo, né? Tinha gente da operação, tinha segurança do trabalho, tinha engenheiro, né? E aí, tinha lá uma pessoa que era um operador, e o líder desse grupo era eu, né? Que eu estava fazendo uma consultoria, né? Aí, então, tinha uma pessoa da linha de produção que gostaria de falar. Só que ela tentou uma vez, daí um engenheiro, né, na sua força de personalidade, né, dominou viu a conversa tal e passou por cima. Então, o operador, né, ficou lá no seu cantinho tal, inibido. Aí eu tomei a palavra e falei assim: pessoal, né, vamos ouvir aí o Carlos aí, né, que tem uma ideia, tá? Aí quando o Carlos, operador, né, ele começou a dizer, então, e a falar, né, que a ideia dele era simples, era agrupar os moldes, né, por família, né, que era mais fácil, né, fazer a inspeção, né? Aí o engenheiro falou assim: não, mas daí ele já cortou ele, já falou, né? Falou assim: não, mas sim. Daí eu cortei o engenheiro, falei assim: ó, engenheiro, ó, viu? Eu não me lembro mais o nome dele, né? Fulano, viu? Deixa ele falar, viu? Deixa Carlos falar, pô. Carlos, pode falar que ninguém vai te interromper, não. Aí ele começou a falar tal, a ideia dele, né? Por fim, viu? A ideia dele com algumas modificações, né? Porque era muito difícil, né? Você
né, viu? É você abortar um processo mesmo, tá? É porque, viu? Envolveria a ferramentaria e outros setores, tal. Então, teve, né, que mexer com outros setores. Mas a ideia dele que foi aprovada, tá? Então, você vê que uma simples ideia é maluca, doida, viu? Ela pode ser a solução. Então, você tem que ouvir, tá? Você tem que colocar e tem um ponto que fala aqui, ó, o 7, não faça críticas nem julgamentos. Então, vamos ver todos aí, ó. Uma conversa por vez, né? Se você for lá no 2, quantidade importa. Quanto mais ideias, melhor. 3, construa sobre a ideia dos outros. Né? Por quê? Né? Se você está num grupo, não tem problema nenhum. Tá? 4, encoraje as ideias doidas. 5, seja visual, registre isso. 6, mantenha o foco, fique no assunto proposto. 7, não faça críticas nem julgamentos. Essa é a regra do brainstorming, tá? Tem uma outra técnica, pessoal, que eles usam, mas essa técnica ela é meio complicadinha, tá? Porque vocês não vão ver dessa forma nas indústrias, tá? Mas faz parte, né, também sobre o brainstorming, tá? Que é o escampir, né? Substituir, combinar, adaptar, minimizar, pensar em outros usos, eliminar, reverter. Isso é uma técnica da reengenharia, tá? Que eles também usam para o Learning Canvas, né? Learning Canvas, que é né, que é uma ideia de limpeza, né, de ideias, né, baseada um pouco no Lean Manufacturing, né? Bom, aí é um mapa mental aí, ó, uma complexidade que é uma tempestade aí, doida, mas que você tem aí uma junção de ideias, você vai chegar a um denominador comum, tá? Bom, eu cheguei já no slide 37, tá ótimo. Tá? Vamos ver onde que a gente parou aqui, ó. Pronto. Ó, o PDCA a gente já viu, né? Ó, eu tenho uma ideia que é uma sátira, né? Que é um humor anti-PDCA, né? Que eles são usados, acho que você vai ver muitos filmes por aí, que o PDCA também é usado pelo setor de compras de muitas empresas, né? Que é, bom, o PDCA mesmo, ele é Plan, Do, Check, Action, né? Planejar, Do, que é fazer, Check, que é verificar, e Action, que é agir, né? Mas tem aí uma sátira aí, que ele fala que PDCA é prometa, que é o P, né? O D, que é depois, o C, que é corra, o A, que é atrás. Então, prometa, depois corra atrás, né? É o que muitos setores de vendas fazem por aí, né? Que promete e depois corre atrás, né? Ele não tem nenhum tipo de planejamento, ele promete e depois corre atrás mesmo, né? Ele não sabe se a linha de produção tem capacidade ou não, ele não sabe se tem material, ele quer vender, né? Então, por isso que existe uma sátira aí que é o PDCA da área de vendas, né? Prometa, depois corra atrás, tá? É só uma sátira para vocês verem que se um dia vocês, né, verem, né? Então vocês vão lembrar que o PDCA mesmo, ele não é cumprido, né? Então, a próxima aula, então, a gente vai tratar então sobre folha de verificação. A gente ainda tem folha de verificação, tem o diagrama de Pareto, tem o histograma, gráfico de controle,
esse gráfico de controle, vocês viram dentro do CEP, não lembra? Aí você tem as metodologias, né? Que são sequências de etapas que atuam em uma situação macro. Uma é o PDCA, né, que a gente vai ter que voltar para cá, porque ele é básico, né? Ele é tão importante que ele está logo na abertura da ISO 9001, revisão 2015, tá? Ele é tão importante que está lá. Tá? Esse ciclo aqui que você vai ver mais por aí, ó, PDCA. A gente vai comentar sobre isso aí. O MASP, que é um método de análise de soluções de problemas, ele é primo do MRPG, Método de Resolução de Problemas em Grupo, tá? Ele é super interessante, tá? E você tem os 8Ds, que é um tipo de uma ferramenta usada pelas automotivas, tá? A metodologia origina-se do inglês 8 ações, né? Onde que você tem aí, ó, estabelecer, mas deixa que depois a gente vê sobre isso. E como funciona tudo isso junto? Ele vai ter que ter uma coordenação, né? Então, a gente está parando por aqui hoje. Tá? Folha de verificação. Na próxima aula, então, a gente, então, vamos dar o início daqui. Bom, vamos lá, então, ouvir aí o boa noite de vocês aí, já são 7h15. Então, vocês digam, então, o boa noite e o que vocês aprenderam hoje. Vamos começar por Tabata. Boa noite, Tabata. Boa noite. O que a gente estudou hoje, algumas coisas a gente já usa no nosso dia a dia, né? A gente, se não usa, vê muito no dia a dia com o pessoal da qualidade. Foi uma informação bem produtiva, eu gostei. A aula de hoje está de parabéns. Obrigado, Tabata. Vamos, então, agora dar uma boa noite para Priscila. Priscila, boa noite. Boa noite. O que eu vi, no caso, foi, o que o senhor mostrou, foi as ferramentas que o senhor falou a semana passada, que ia dar sobre, que era para estudar, no caso, 20 principais ferramentas que é utilizada na qualidade. Aí, no caso, a gente está vendo as ferramentas que realmente são utilizadas na qualidade. E a aula, no caso, eu gostei, né? Foi bastante produtiva. E querendo ou não, a gente vai usar todas, no caso, mesmo que não use todas, mas uma boa parte delas iremos usar. Verdade. Obrigado, Priscila. Renata, boa noite. Por nada. Boa noite para todos. Essa aula de hoje, Elsa, algumas coisas eu vi lá no serviço onde que eu trabalho, porque tem uns setores lá que fazem essa parte lá. É um pouquinho confuso, né? Eu acho que eu vou ter que assistir a aula de novo para me pegar um pouquinho mais. Tantas ferramentas, né? São muitas ferramentas, né? São muitas ferramentas e nem todas as empresas usam todas. Pronto. Voltou. Pode falar, Renata. Não, eu falo que, igual, tem muitas empresas que não usam todas essas ferramentas, usam algumas dessas que você passou hoje para a gente. Mas eu vou ver essa aula novamente para me tirar algumas dúvidas, porque essa parte aí para mim foi muito novo, mas foi muito boa. Valeu, Renata. Josemir, boa noite. Dormiu. Cleidiane, boa noite, Cleidiane. Boa noite. Assim, como a Priscila acabou de falar aí, né? De fato, são várias ferramentas e algumas coisas são novas. Eu também já trabalhei na área industrial, então, assim, tem algumas coisas que eu já vi, algumas eu até fazia, né? Achei algumas coisas bem parecidas, mas
A parte teórica eu acho que é um pouco mais difícil, né, para a gente estar aprendendo agora muita coisa nova. Mas eu achei interessante que aqui as ferramentas que a gente já pôde ver até agora, elas se conversam, né, assim, tendo um objetivo sempre de chegar na solução do problema. Então, assim, achei bem interessante que uma amarra a outra, né? Ela vem assim na sequência de conversar uma com a outra. Então, assim, tem muito que aprender ainda, na verdade, né? Porque são 20 ferramentas. E, como ela falou também, algumas empresas não usam todas e talvez eles usem de um modo até um pouco diferente da parte teórica mesmo, né? Porque, às vezes, a gente aprende na prática o básico ali que a gente usa no dia a dia. Pelo menos eu cheguei a aprender um pouco disso. Mas é bem interessante, a gente aprende coisas novas, né? Que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. Então, assim, achei bem interessante mesmo, algumas ferramentas que eu não tinha visto ainda. Verdade. E É isso. uma coisa assim, né, Cleidiane, né, que vocês têm que prestar muita atenção, que o espírito crítico, neste ponto, ele é visto de uma boa forma, né, de uma boa perspectiva. Porque tudo aquilo que você não critica, ele não cresce, né? Agora, né, para você criticar um processo ou mesmo uma metodologia, né, você vai querer que cresça e que ache uma melhoria, né? E não são todas as pessoas dentro de uma empresa Sim. que têm esta capacidade analítica, crítica, né? Porque ser crítico, aí você lembra de vários filmes, né? O Sherlock Holmes, o CSI, né? Que são pessoas, né, que fazem investigação forense, até crítica, para chegar a uma conclusão, né? Então, nem todos dentro de uma empresa eles são investidos, né, de tempo e habilidade para que você possa melhorar o processo. Neste ponto que vocês da qualidade, vocês estão à frente, né? Porque vocês, né, vocês possuem essa visão, né? Vocês já possuem essa, né, essa crítica até dentro das atitudes de vocês, né? Tipo assim, uma pessoa que começa a fazer o curso, né, o curso da qualidade, quando dá mais ou menos uns 4, 5, 6 meses, né, ela vai ser uma pessoa mais crítica, né? Ela vai começar a olhar de uma outra forma, né? Então, ela vai ter uma meticulosidade bem diferente do que era antes até, né? Então, a pessoa da qualidade, ela tem uma visão diferente, né? Até muitos, eu acho que não gostam, sim, da visão da qualidade, mas no fundo, é fazendo uma perspectiva, da visão, da qualidade, ela sempre quer o melhor para a empresa. Talvez muitos não gostem, né, de sair da zona de conforto, né? Mas ela vê por esse lado crítico, tá? Geisa, boa noite, Geisa. Boa noite, professor. Posso falar o que eu entendi hoje? Pode. Bom, sobre a aula de hoje, nesse resumão aí, né, sobre o PDCA, que é o Planejar, Fazer, Checar e Agir, e sobre tudo que você falou mesmo, sobre planejar, acompanhar, sobre apontar as melhorias, né, sobre essas ferramentas que nós podemos usar para estar melhorando a qualidade do produto. O que eu mais achei interessante, porque eu sempre uso o que o senhor fala como um exemplo, né, para entender melhor, sobre o brainstorming, não sei se é assim que pronuncia, sobre o momento que o senhor disse que esteve numa fábrica, né, na indústria, e alguém queria falar e outra pessoa interrompeu. Esse momento, ele é muito comum, nem só na indústria, em toda empresa que a gente vai, a gente sempre vê um colega que tenta levantar a voz, aplicar uma ideia e chega outro que derruba. Né? E o pior é que depois a gente vê essa ideia que o colega teve sendo espalhada como se fosse de outros colegas, né? Isso é horrível, isso. É muito desmotivador para qualquer um, não só para quem tentou passar a ideia, mas para quem estava ao redor também, porque isso causa até constrangimento, né? Verdade. E sim, eu concordo que trabalhar numa empresa que incentiva a criação de projetos,
a empresa que reconhece os funcionários, né? Que aplicam até méritos e bônus, elas têm uma tendência a ser as melhores empresas de se trabalhar. E, além disso, as empresas que fornecem os melhores produtos, os produtos de melhor qualidade. Até mesmo porque, quando o funcionário, o colaborador trabalha, ele tem um espaço dele, ele pode passar as ideias deles, ele tem condições de expor as ideias e trabalhar também, ter ferramentas para trabalhar essas ideias, ele vai ter condições de aplicar tudo isso dentro do produto que ele está ali trabalhando, independente dele estar na produção, dele ser um auxiliar, dele ser um operador, dele ser um engenheiro ou da qualidade, não importa. Se ele tem as ferramentas e a empresa incentiva isso, ele cresce, a empresa sempre cresce junto com o colaborador, né? E essas ferramentas são diversas, são físicas, são ferramentas que nem sempre são físicas também, que é o apoio, planilhas, enfim, são muitas. A aula de hoje foi boa mesmo para também esclarecer e para aplicar o que eu já vejo no dia a dia e até dar ideias novas que eu nunca nem percebi. Maravilha. Então, pessoal, É isso. Josemir, tá aí? Sim, tá me ouvindo? Sim, pode Tá me dizer o seu ouvindo? boa noite aí e o que você entendeu Aqui da meu aula. microfone aqui acho que estava ruim. Boa noite. Uma aula muito boa, muito proveitosa, porque a gente vê aí qual a importância de um planejamento dentro de uma entidade e com o uso das ferramentas que nós temos aí para nós usarmos no dia a dia, a gente tem mais eficiência no que a gente vai executar. E em relação às pessoas, opiniões, é muito importante, porque tem muitas ideias que nós pensamos que são ideias bobas, mas ideias que têm grande valor e que pode agregar muito dentro de uma produtividade, como já passei situações de ideias pequenas e que surgiu grande efeito. Então, a empresa que eu trabalho, ela tem até um programa de fertilizando ideias, que você apresenta a sua ideia, você escreve sua ideia, e essa ideia ela é auditada por uma equipe e é analisada. E tiver algum fundamento, essa ideia é aplicada dentro da entidade. Então, é uma coisa muito boa, muito importante. E estou aprendendo muito com vocês aí. Estou me dedicando agora a essa área da qualidade. O setor que eu trabalho, a empresa que eu trabalho lá ainda não tinha esse setor primordial. Era assistido pela unidade aqui de Camaçari, mas agora estão querendo implantar e eu estou buscando esse espaço aí e estou buscando aprender a cada dia aí com vocês aí. Então, obrigado a todos aí, uma boa noite. Valeu, Josemir. Boa noite, então, Tabata, Priscila, Geisa, Josemir, Renata e Cristiane. Tenham uma boa noite aí a todos nós aí. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos.